meditação de hoje, o Deus que esquece. Não sei se você já tratou com uma situação em que algo que você tenha cometido, algo que você tenha praticado, seja aos olhos de alguém, ou muitas vezes de forma oculta, tenha feito você entender que aquela atitude, você chegou a uma conclusão que aquilo era pecado. Mesmo muitas vezes, depois de ter praticado e entendido que lá na frente a misericórdia de Deus é tão grande e tão maior, que Ele é capaz de te conceder perdão. Eu gostaria de te mostrar hoje, de tratar com você, que algumas pessoas, no mínimo, ao praticar os seus pecados, deveriam entender que, independente de quais sejam eles, o perdão de Deus é possível para cada uma delas, e cada uma delas pode ser alcançada pelo perdão de Deus. Isaías 43, no versículo 25, a palavra de Deus nos diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Como falamos, parece que algumas pessoas têm uma forma, no mínimo, estranha de tratar o pecado, como se fosse algo normal, algo corriqueiro que se pode ser praticado constantemente e que não teremos que prestar conta pelos nossos atos e ações cometidos de forma errada perante Deus. Pois saiba que um dia todos nós iremos comparecer diante de Deus para responder pelos nossos atos. Primeiramente, muitas vezes são apanhados em suas armadilhas essas que são muitas vezes impostas pelos seus próprios pecados e se tornam vítimas de si próprios. Depois, mesmo tendo sido assegurado a eles o perdão, torturam-se com as lembranças das ofensas causadas a Deus ou ao seu semelhante. E ficam muitas vezes se questionando e se perguntando: mas Deus, o meu pecado foi tão grande ao ponto de que eu não creio que tu tenhas me perdoado. Quantas e quantas vezes eu e você nos questionamos e limitamos a Deus achando que Deus não é poderoso e capaz o suficiente para nos dar o perdão dos nossos pecados, pois o ato que cometemos, julgamos esse muitas vezes ser um ato imperdoável, quando Deus já nos concedeu o perdão e quando muitas vezes eu e você já o confessamos. Infelizmente, também existem pessoas que contribuem para essas condições, insistindo em tratar o transgressor perdoado conforme o pecado cometido. Muitas vezes a misericórdia ela não é alcançada na vida das pessoas que se acham muitas e muitas vezes superior àquele que cometeu tal pecado. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, é cheia de histórias de pessoas que cometeram pecados, mas que na sua maioria, as pessoas entendiam que o perdão a essas pessoas não lhe era dado, ou essas pessoas não mereciam ser perdoadas. E por isso muitas vezes acometemos o transgressor como uma pessoa que dentro da sociedade não deve ter mais oportunidade e muito menos o perdão. Não importa quanto tempo tenha passado, nenhuma referência a ele é feita sem que esteja acompanhado do estigma, caído na lembrança ou em sutis comentários, sempre olhado pelas pessoas e comentado e criticado pelo pecado que muitas vezes já tem ficado no passado, mas por muitas vezes nos julgarmos melhor, sempre achamos que aquela pessoa deve carregar na sua vida o pecado cometido como um sinal de referência para uma sociedade podre, egoísta e que não ama o perdão.
mas que está disposta sempre a machucar e ferir o pecador. Para alguns, o texto de hoje é como uma joia cintilante do perdão, realçada sobre o fundo preto do monstruário das lembranças acusadoras. Em um livro intitulado Passaporte para a Vida, do pastor Alejandro Bulhon, ele afirma que a culpa torna você um ser solitário, escondido dentro dos seus próprios pesadelos, condenados por si mesmo a perambular no cárcere dos seus próprios fantasmas. Em outros casos, o transforma num ser agressivo, incapaz de fazer amigos, uma pessoa egocêntrica, egoísta, orgulhoso, apenas para disfarçar e ocultar a criança tímida e amedrontada que tenta esconder-se no seu mundo interior. Contudo, Deus faz a você e a mim uma promessa. Ele promete: apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados jamais me lembro. Inicialmente, dirigida essas palavras ao povo de Israel na tentativa de reconquistá-lo em mais um dos seus desvios. A garantia divina sobre a instrução de Deus nos dá também não apenas a visão de instrução, mas nos leva muitas vezes às insinuações do nosso vil acusador Satanás. Em Cristo, vivemos em segurança, sem hesitação. Ao se entregar a Ele, será considerado justo. Não importa o quanto sua vida possa ter sido pecaminosa, o caráter de Cristo subsistirá seu caráter e você será aceito diante de Deus como se nunca, jamais tivesse pecado. O profeta Miqueias afirmou: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressões do restante de tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia e tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nada existe comparável à paz e à certeza do amor de Deus. E você e eu, experimentando-a, podemos desfrutar da plenitude da vida cristã. Errou, arrependeu-se e confessou, o perdão estará garantido. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque Tu esqueces o meu pecado. Tu esqueces as minhas transgressões por Teu grande amor e misericórdia, e dos meus pecados não Te lembras mais. Obrigado porque a Tua graça e o Teu perdão me alcança sempre. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.